Você já ouviu falar da história de dois homens que nunca se encontraram pessoalmente, mas um carregou o segredo do outro por décadas, em silêncio absoluto, sem jamais revelá-lo ao mundo? Estou falando de Jiddu Krishnamurti e Eckhart Tolle. E hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu entre eles. Porque existe algo que Tolle absorveu de Krishnamurti. Algo que ele nunca mencionou em suas palestras, nunca escreveu em seus livros, e que pode ser a verdadeira chave para a transformação que milhões de pessoas buscam. Mas antes de revelar esse segredo, preciso te contar sobre uma tarde em Londres, em 1984. Eckhart Tolle caminhava pelas ruas, com 26 anos, deprimido, à beira do suicídio, carregando um peso que parecia maior que o próprio mundo. E foi nessa noite que sua vida mudou para sempre. Você conhece essa história. Ele a conta em todos os lugares. O despertar súbito, a dissolução do ego, o nascimento do homem que conhecemos hoje. Mas o que ele nunca contou é o que aconteceu 3 meses antes daquela noite transformadora. 3 meses antes do despertar que o tornaria famoso mundialmente. Tolle encontrou um livro em uma biblioteca de Londres. Um livro de Krishnamurti que havia acabado de ser publicado. E dentro daquelas páginas estava escondida uma técnica. Uma abordagem tão sutil, tão revolucionária, que o próprio Krishnamurti hesitava em ensiná-la abertamente. Você já percebeu como Tolle fala sobre o momento presente? Como ele descreve a consciência? Como ele aborda o sofrimento mental? Se você conhece Krishnamurti, vai reconhecer algo familiar, mas não é uma simples influência. É muito mais profundo que isso. É como se Tolle tivesse decifrado um código secreto, como se tivesse encontrado a chave mestra que Krishnamurti escondeu por décadas em seus ensinamentos públicos. E essa chave, esse segredo, tem a ver com uma palavra que ambos usam constantemente, mas que a maioria das pessoas interpreta completamente errado. A palavra é observação. Pare um momento, respire fundo, porque o que vou te contar agora vai mudar tudo o que você pensou sobre o despertar espiritual. Quando Krishnamurti falava sobre observação, ele não estava se referindo ao que você pensa. Não era sobre meditar, não era sobre atenção plena, não era sobre prestar atenção ao momento presente. Era sobre algo muito mais radical, muito mais perigoso para o eu ilusório e muito mais transformador. Krishnamurti descobriu que existe um tipo específico de observação, uma qualidade de atenção que dissolve automaticamente tudo que ela toca, como um ácido mental, como um fogo espiritual. Tem 3 características que ele raramente mencionava juntas. 3 elementos que, quando combinados, criam uma força de transformação irresistível. A primeira característica é o que ele chamava de observação sem centro. Isso significa observar sem que exista um eu observando, sem um observador separado do que está sendo observado. Soa impossível? Parece contraditório. É exatamente por isso que Krishnamurti hesitava em ensinar isso diretamente. Como você pode observar sem um observador? Como pode haver atenção sem alguém prestando atenção? É como perguntar como pode haver dança sem dançarino. Como pode haver caminhada sem alguém caminhando? Mas existe, e quando isso acontece, a transformação é instantânea. A segunda característica é ainda mais perturbadora. Krishnamurti chamava de observação sem propósito. Observar sem querer mudar nada, sem querer melhorar, sem querer se transformar. Porque no momento em que você observa para mudar, você não está realmente observando. Você está manipulando, controlando, usando a atenção como ferramenta. E isso mata a magia, destrói a potência transformadora da observação pura. Tolle entendeu isso profundamente. Por isso ele sempre fala sobre aceitar o que é, não para se resignar, mas porque é na aceitação total
que a observação real se torna possível. Mas a terceira característica, essa é a mais revolucionária de todas, e foi essa que Tolle absorveu mais profundamente. Krishnamurti descobriu que a verdadeira observação acontece fora do tempo, fora do passado, fora do futuro e até mesmo fora do presente como conceito mental. Você já tentou estar presente? Já tentou viver no agora? E percebeu que quanto mais tenta, mais distante fica? Ponto. É porque o agora que você persegue é ainda uma construção mental, uma ideia, um conceito de presente. Mas a observação real acontece em um espaço que não é passado, presente ou futuro. É uma dimensão completamente diferente da experiência humana. E quando você toca essa dimensão, algo extraordinário acontece. O tempo psicológico se dissolve. O pensamento compulsivo para. O sofrimento mental simplesmente desaparece. Não é reprimido. Não é transformado. Ele desaparece porque perde o terreno onde existia. É como apagar o fogo cortando o oxigênio. Agora você está começando a entender o segredo que Tolle absorveu. Mas ainda não é tudo. Existe uma quarta dimensão dessa observação. Uma característica que Krishnamurti manteve quase totalmente em segredo. E foi essa característica que causou o despertar de Tolle naquela noite de 1984. Você já se perguntou por que algumas pessoas praticam meditação por décadas e nunca experimentam transformação real? Por que leem todos os livros espirituais, assistem todas as palestras e continuam prisioneiras dos mesmos padrões mentais? A resposta está nessa quarta característica da observação. E ela é tão simples que a maioria das pessoas não consegue acreditar. A quarta característica é que a observação real acontece sozinha, sem esforço, sem técnica, sem método. É como respirar. Você não precisa aprender a respirar. Você não precisa se esforçar para fazer o coração bater. Isso acontece naturalmente. A observação transformadora também é natural. Ela já está acontecendo. Sempre esteve. Mas você está tão ocupado tentando observar que não percebe a observação que já está presente. É como procurar os óculos enquanto eles estão no seu rosto. Tolle descobriu isso naquela biblioteca em Londres. E 3 meses depois, quando o sofrimento mental atingiu seu pico máximo, ele parou de tentar, parou de lutar, parou de buscar. E nesse momento de rendição total, a observação natural emergiu, como o sol aparecendo atrás das nuvens, como um rio encontrando o mar. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história, algo que vai te surpreender. Porque Krishnamurti não descobriu isso sozinho. Ele teve ajuda, orientação de alguém que pouquíssimas pessoas conhecem. E essa pessoa mudou completamente nossa compreensão sobre o que é possível para a consciência humana. Você já ouviu falar sobre os encontros secretos de Krishnamurti? Sobre as conversas privadas que ele teve durante mais de 60 anos? Conversas que nunca foram registradas publicamente. Existem testemunhas, pessoas que estiveram lá, e suas descrições são perturbadoras, fascinantes, completamente transformadoras para quem entende o que realmente aconteceu. Porque Jiddu Krishnamurti não era apenas um professor espiritual. Ele era um canal, um tradutor. Alguém que recebia insights de uma fonte que transcende completamente a mente humana individual. E essa fonte, essa inteligência superior, foi quem realmente desenvolveu a técnica da observação transformadora. Krishnamurti era apenas um mensageiro, mas um mensageiro que levou décadas para compreender completamente a mensagem que estava transmitindo. E quando ele finalmente compreendeu,
começou a deixar pistas mais claras, sinais para aqueles que estavam prontos para receber o ensinamento completo. Eckhart Tolle foi uma dessas pessoas. E não por acaso, não por coincidência, mas por um tipo de sincronicidade que a ciência ainda não consegue explicar. Porque a mesma inteligência que guiou Krishnamurti também guiou Tolle até aquele livro específico, naquela biblioteca específica, no momento exato em que ele estava pronto para receber. Você pode chamar isso de destino, pode chamar de acaso, ou pode reconhecer que existe uma organização inteligente por trás das experiências mais importantes da sua vida. Uma força que está constantemente tentando te despertar, te liberar, te mostrar quem você realmente é. Além do nome, além da história pessoal, além de tudo que você acredita ser você mesmo. E essa força usa a observação como sua ferramenta principal, como sua chave mestra, como seu método mais eficaz de transformação. Mas a maioria das pessoas resiste, luta contra essa observação natural, tenta controlá-la, direcioná-la, usá-la para seus propósitos pessoais. E isso é exatamente o que impede a transformação real de acontecer. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Quanto mais força você usa, menos você consegue reter. A observação transformadora precisa de espaço, de liberdade, de uma qualidade de atenção que é simultaneamente intensa e relaxada, focada e sem esforço. É um paradoxo que apenas a experiência pode resolver. E foi exatamente isso que Tolle experimentou naquela noite de 1984. Ele parou de tentar observar, e a observação emergiu naturalmente, como uma nascente encontrando a superfície, como uma semente brotando no momento certo. E nesse momento, o eu que sofria simplesmente se dissolveu. Não foi destruído. Não foi reprimido. Foi visto como o que sempre foi, uma coleção de pensamentos e memórias sem substância real, como sombras na parede, como nuvens no céu, temporárias, mutáveis e completamente inofensivas quando vistas claramente. Mas aqui está o que é realmente revolucionário nessa história. Tolle não se tornou iluminado naquela noite. Ele simplesmente parou de acreditar que não era. Não ganhou nada, não desenvolveu nenhuma capacidade especial. Não se transformou em alguém diferente. Ele apenas parou de alimentar a ilusão de separação. Parou de manter viva a história de ser uma pessoa limitada, incompleta, necessitada de transformação. E isso é o que Krishnamurti tentou comunicar durante 70 anos de ensinamentos públicos. Isso é o que ele sussurrava nas conversas privadas. Isso é o que ele deixou codificado em seus textos mais profundos. Você já está livre. Você já está completo. Você já é tudo que sempre quis se tornar. A única coisa que impede você de reconhecer isso é a busca por isso. É como procurar escuridão usando uma lanterna. Quanto mais você ilumina, mais a escuridão desaparece. Mas você continua procurando por ela. A liberdade que você busca só pode ser encontrada quando você para de buscar por ela. A paz que você deseja só pode ser experimentada quando você para de tentar alcançá-la. O despertar que você almeja só pode acontecer quando você reconhece que já está acordado. E essa é a verdadeira técnica secreta que Tolle absorveu de Krishnamurti. Não é uma técnica, é a ausência de todas as técnicas, é o fim de todos os métodos, é a dissolução de todos os caminhos espirituais. Porque você não precisa chegar a lugar nenhum. Você já está onde sempre quis estar. Você não precisa se tornar alguém. Você já é quem sempre foi, além de todas as identificações. Mas a mente resiste a essa simplicidade. O ego luta contra essa naturalidade. Porque se você não precisa buscar, qual é o propósito dele? Se você já está livre, por que precisa de um libertador? Se você já está desperto,
Por que precisa de um despertador? E é por isso que esse ensinamento é tão perigoso para a estrutura psicológica que você chama de eu. É por isso que Krishnamurti hesitava em revelá-lo completamente. É por isso que Tolle nunca fala sobre isso diretamente, porque esse conhecimento mata o buscador, dissolve a jornada espiritual, termina a história de evolução pessoal. E a maioria das pessoas não está pronta para esse tipo de morte. Não está preparada para esse tipo de fim. Mesmo que seja o fim de tudo que causa sofrimento. Preferem manter viva a ilusão de progresso, a fantasia de crescimento, a história de que um dia, no futuro, se esforçarem o suficiente, alcançarão o que já são agora. Mas você que chegou até aqui, talvez esteja pronto para algo diferente. Talvez esteja cansado da busca infinita. Talvez esteja disposto a considerar uma possibilidade radical. A possibilidade de que não existe nada para buscar, nada para alcançar, nada para se tornar. Apenas algo para reconhecer, algo para lembrar, algo para parar de ignorar. E esse algo é o que você sempre foi, é o que você é agora, é o que você será para sempre, independentemente de qualquer experiência, qualquer compreensão, qualquer transformação. É a consciência que está lendo estas palavras, a presença que está ouvindo estes sons, a percepção que está ciente de todos os pensamentos e sentimentos que surgem e passam. Você não precisa desenvolver essa consciência, não precisa expandi-la, não precisa purificá-la. Ela já está completamente desenvolvida, perfeitamente expandida, totalmente pura. Você apenas precisa parar de procurar por ela em algum lugar onde ela não está. Mas deixe-me te contar algo que vai chocar você. Algo que Krishnamurti sussurrou apenas para seus confidentes mais próximos. Algo que Tolle descobriu, mas nunca teve coragem de ensinar abertamente. O segredo não é apenas que você já está desperto. O segredo é que você nunca esteve adormecido. Pare. Deixe isso penetrar completamente. Você nunca esteve adormecido, nunca esteve limitado, nunca esteve separado, nunca esteve incompleto. Tudo isso foi sempre uma história, uma narrativa convincente, um sonho tão realístico que você esqueceu que estava sonhando. E o despertar não é acordar de alguma coisa, é lembrar que você nunca dormiu. É como um ator que se identifica tanto com o personagem que esquece quem é fora do palco. E então alguém sussurra: isso é apenas um papel. Você é o ator, não o personagem. Eckhart Tolle ouviu esse sussurro naquela noite de 1984. Não através de uma voz externa, mas através da própria vida. Através da inteligência que orquestra cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento de existência. E essa inteligência, ela tem um nome. Krishnamurti a chamava de o outro. Eckhart Tolle prefere chamá-la de presença. Mas os nomes não importam. O que importa é que essa inteligência nunca parou de sussurrar para você. Nunca parou de tentar te lembrar quem você realmente é, através de cada sincronicidade, cada momento de paz, cada flash de compreensão. Ela está sussurrando agora. Enquanto você ouve essas palavras, você consegue senti-la, essa presença silenciosa que está ciente de tudo, mas não é afetada por nada. É como o espaço que contém todas as nuvens, mas nunca fica molhado pela chuva. Como o silêncio que contém todos os sons, mas nunca é perturbado pelo ruído. E aqui está o que é verdadeiramente revolucionário. Essa presença não é sua. Você é dela. Você não é uma pessoa que possui consciência. Você é consciência que está sonhando ser uma pessoa. É como uma onda que pensa ser separada do oceano. Mas não existe onda. Existe apenas oceano, se movimentando de uma forma específica, tomando uma forma temporária, criando um padrão passageiro. Quando a onda desperta, ela não ganha nada, não se torna algo diferente.
Ela simplesmente reconhece que sempre foi oceano. Sempre foi a totalidade se expressando como individualidade. E você é essa totalidade. Essa inteligência infinita. Essa consciência sem limites. Brincando de ser limitada. Sonhando de ser pequena. Pretendendo ter problemas. É o jogo mais elaborado. A fantasia mais convincente. O teatro mais real que já foi criado. E o mais incrível é que você criou tudo isso. Não o você pessoa, mas o você essencial. O você que é anterior a todos os nomes, todas as formas, todos os mundos. Krishnamurti sabia disso. Eckhart Tolle sabe disso. E agora você está lembrando disso. Mas cuidado, não transforme isso em mais um conceito. Não faça disso mais uma crença. Porque no momento em que você tenta entender isso mentalmente, você perde a experiência viva. É como tentar segurar um raio de sol. Você pode sentir o calor. Você pode ser iluminado por ele. Mas não pode possuí-lo. Não pode guardá-lo. Não pode controlá-lo. A verdade do que você é só pode ser vivida. Só pode ser reconhecida. Só pode ser permitida. E permitir é a arte mais difícil. Porque permitir significa parar de tentar, parar de controlar, parar de direcionar a experiência. É como aprender a flutuar na água. Quanto mais você luta contra a água, mais você afunda. Mas quando você relaxa completamente, quando você confia, você naturalmente flutua. A vida é assim. A consciência é assim. O despertar é assim. Você não conquista, você se rende. Você não alcança, você permite. Você não se torna, você reconhece. E nesse reconhecimento, tudo muda. Mas paradoxalmente, nada muda. O mundo continua o mesmo. Seu corpo continua o mesmo. Suas circunstâncias continuam as mesmas. Mas você não é mais prisioneiro de nada disso. É como assistir um filme dramático. Você pode se emocionar com a história, pode torcer pelos personagens, pode até chorar com as cenas tristes, mas você nunca esquece que é apenas um filme. Você nunca confunde a tela com a história. Nunca pensa que os personagens são reais. Nunca acredita que você precisa entrar no filme para salvá-los. E quando você reconhece a verdade do que você é, a vida se torna exatamente assim. Um filme fascinante, uma história envolvente. Mas não é mais sua realidade. É apenas sua experiência temporária. Você pode chorar com tristeza, pode rir com alegria, pode sentir medo ou coragem. Mas por baixo de todas essas experiências, existe um reconhecimento silencioso, uma certeza inabalável. Você sabe que é o espaço onde tudo isso acontece, a tela onde todos os filmes passam, a consciência onde todas as experiências aparecem e desaparecem. E essa certeza não vem de raciocínio, não vem de estudo, não vem de prática espiritual. Vem de reconhecimento direto, imediato, óbvio. Como reconhecer que você está vendo? Ou que você está respirando? Ou que você está existindo? Não há dúvida. Não há processo. Não há desenvolvimento. Há apenas reconhecimento. E esse reconhecimento é o que Krishnamurti chamava de revolução psicológica. É o que Eckhart Tolle experimenta como presença. É o que todos os mestres autênticos apontam, cada um com sua linguagem específica. Mas todos estão falando da mesma coisa, da mesma verdade, do mesmo reconhecimento fundamental. Que você nunca foi o que pensava que era. E que o que você realmente é está além de todos os pensamentos, todas as descrições, todas as compreensões. É o mistério vivo que você é. A presença consciente que nunca nasceu e nunca morrerá. A inteligência infinita que está lendo essas palavras através de olhos que ela mesma criou. Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais.
Algo que poucos professores têm coragem de dizer. Algo que pode soar blasfemo para quem ainda está apegado à jornada espiritual. Você não precisa de Krishnamurti. Não precisa de Eckhart Tolle. Não precisa de nenhum mestre, nenhum ensinamento, nenhum caminho. Porque o que eles apontam, você já é. O que eles ensinam, você já sabe. O que eles prometem, você já possui. É como alguém te dando instruções detalhadas sobre como ser você mesmo. É desnecessário. Você já é você. Sempre foi. Sempre será. Os mestres não te dão nada. Eles apenas removem o que está escondendo o que você já é. Como um escultor que não cria a estátua. Ele apenas remove o mármore excessivo. A obra-prima já estava lá. E você? Você é a obra-prima. Completa. Perfeita. Exatamente como é agora. Não no futuro. Não depois de mais estudo. Não após mais meditação agora. Neste exato momento, lendo essas palavras, respirando essa respiração, existindo essa existência. Mas a mente protesta. Isso não pode ser verdade, eu sinto falta, eu tenho problemas, eu sofro. E aí está o último segredo, o mais profundo de todos. Os problemas são reais, o sofrimento é real, a sensação de falta é real, mas eles não são seus. Eles acontecem em você, mas você não é eles. É como nuvens passando pelo céu. As nuvens são reais, mas o céu não é definido pelas nuvens. O céu permanece imperturbável, imaculado, infinito. Mesmo quando coberto pelas nuvens mais densas, o céu azul continua lá. Sempre esteve, sempre estará. E você é esse céu, essa vastidão consciente onde todos os estados mentais aparecem e desaparecem. Onde todas as emoções vêm e vão. Onde todas as experiências nascem e morrem. Você nunca foi tocado por nada disso. Nunca foi limitado por nada disso. Nunca foi definido por nada disso. É a liberdade mais radical, a paz mais profunda, a realização mais simples. E ela está disponível agora, não como conquista, não como desenvolvimento, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que você nunca deixou de ser livre, nunca deixou de ser paz, nunca deixou de ser realização completa. Apenas esqueceu, temporariamente, como alguém que tem um pesadelo e esquece que está sonhando. O sonho parece absolutamente real, o medo é genuíno, o desespero é intenso. Mas no momento em que você lembra que está sonhando, tudo muda. O pesadelo continua, mas você não é mais prisioneiro dele. Você é o sonhador e pode escolher acordar ou continuar sonhando conscientemente. Essa é a verdadeira liberdade. Não é escapar da experiência humana. É reconhecer quem você é, independentemente da experiência que está acontecendo. E esse reconhecimento é o que Eckhart Tolle absorveu de Krishnamurti naquela biblioteca silenciosa. É o que emergiu naquela noite transformadora. É o que ele tem tentado comunicar por décadas, sem nunca dizer diretamente. Porque como você diz diretamente algo que não pode ser dito? Como você ensina algo que não pode ser aprendido? Como você compartilha algo que todos já possuem? Você aponta, você sugere, você remove obstáculos. Você cria espaços de silêncio onde o reconhecimento pode emergir naturalmente. Como jardineiros da consciência, removendo as ervas daninhas do esquecimento, criando condições para que a verdade original floresça. Mas a semente sempre esteve lá, completa, perfeita, esperando apenas as condições certas para brotar. E talvez, apenas talvez, estas palavras sejam a chuva que sua semente estava esperando, o sol que ela precisava para emergir, o espaço que ela necessitava para crescer. Não porque estas palavras sejam especiais, mas porque você está pronto, porque chegou a hora, porque o jardineiro interno reconheceu que é primavera, e na primavera da consciência, tudo floresce naturalmente, sem esforço, sem técnica, sem método.
apenas como a mais natural das naturezas, como o mais óbvio dos óbvios, como o mais simples do simples. Você nunca foi o que pensava que era, e o que você realmente é nunca pode ser perdido, nunca pode ser desenvolvido, nunca pode ser melhorado. Pode apenas ser reconhecido, lembrado, permitido. E nesse permitir, toda busca chega ao fim. Toda jornada se completa. Todo sofrimento desnecessário se dissolve. Não porque você alcançou alguma coisa, mas porque parou de procurar pelo que nunca perdeu. Não porque você se tornou alguém especial, mas porque reconheceu que sempre foi extraordinário, mascarado de ordinário. Não porque você conquistou a iluminação, mas porque percebeu que nunca esteve na escuridão. Era apenas um jogo de esconde-esconde, você se escondendo de si mesmo, procurando por si mesmo, para experimentar a alegria de se encontrar. E agora, o jogo chegou ao fim. Não porque terminou, mas porque você lembrou que é simultaneamente o que se esconde, e o que procura, e o que encontra. É a brincadeira mais inocente, o amor mais puro, a criatividade mais infinita. Você criando experiências para se conhecer, criando limitações para transcendê-las, criando problemas para solucioná-los. Não porque precisa, mas porque pode, porque é divertido, porque é belo, porque é amor em movimento. E talvez essa seja a verdadeira mensagem que Krishnamurti sussurrou, que Eckhart Tolle absorveu, que está ecoando através de cada palavra que você acabou de ouvir. Que tudo isso, todo esse drama cósmico da busca espiritual, é simplesmente amor se conhecendo através de infinitas formas, infinitas experiências, infinitos pontos de vista. E você é esse amor, brincando de ser humano, fingindo ter limitações, pretendendo buscar por si mesmo. É a comédia mais sublime, o teatro mais sagrado, a dança mais divina. E agora que você lembra, a pergunta não é mais como despertar. A pergunta é: como você quer continuar dançando?